Nós dissemos antes do intervalo sobre esses elementos da caridade, os elementos da esmola propriamente dita, e falamos por último a resposta da questão 1186 sobre qual o sentido, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. E a resposta que os Espíritos deram foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Da mesma forma, nós temos nesse mesmo sentido o momento em que Jesus, dissemos na passada ontem, o momento em que Jesus respondeu ao doutor da lei. Quando então esse doutor lhe pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Que é o capítulo 10, versículo 25 do Evangelho de Lucas. Então perguntou-se: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei, como tu lês? Ou seja, o que está já predito e como você interpreta o que está predito. O que está escrito na lei, como tu lês? E o homem respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde a ele: disseste bem, faze isso. E então o homem vira-se para Jesus e diz: Senhor, quem é meu próximo? Ou seja, se é para amar ao próximo, quem é esse próximo? O que é esse de fato, amar o próximo? E aí Jesus então conta uma parábola, que até foi objeto de tema aqui já de uma palestra da Semana Espírita, dessa jornada espírita. Ele conta a parábola do samaritano. E nessa parábola do samaritano, lá em Lucas, Jesus diz o seguinte na parábola: e respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar, certo sacerdote, e vendo caído, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, trouxe 2 dinheiros e ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o homem: o que ousou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então veja que quando a pessoa pergunta ao Cristo, esse doutor da lei pergunta ao Cristo: quem é o próximo? Ou seja, o que é fazer a caridade, o que é atender o próximo, que é amar ao próximo, Jesus opta em contar uma parábola. Uma parábola que tem elementos diversos para serem analisados. Quando nós vamos estudar os evangelhos, ler os evangelhos, alguns elementos precisam ser observados. Elementos geográficos. Por que Jesus traz elementos geográficos nas suas parábolas? Por que ele cita cidades nas parábolas?
É preciso que se analise os verbos que determinam o tipo de ação. É importante que se analise os pronomes que indicam reflexão, posse, denotação, conotação. É preciso avaliar os tipos de pessoas que ele coloca nas parábolas, porque são histórias com finalidades didáticas, que trazem no seu bojo uma ética, mas traz também diversos outros elementos que precisam ser avaliados para entender a ética geral. A ética aqui geral é o amor, mas há outros elementos que estão mostrando como Jesus entendia esse amor ao próximo, como Jesus entendia essa caridade ao próximo. E aí observamos já logo no início, o primeiro versículo da parábola. Eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Vejamos esse versículo. Eis que um homem. O que é um homem? Artigo indefinido. Veja que ali é qualquer pessoa. Não é um homem no sentido de quantidade. É um homem. Ele não dá nome, ele não dá característica. Ele diz, descia um homem. Esse homem somos qualquer um de nós. Qualquer um de nós aqui pode ser esse homem. Qualquer um de nós pode ser o que precisa de concurso, de atendimento, de acolhimento. Um homem. Mas como eu disse a vocês, analisemos os elementos geográficos e analisemos os verbos. Quais são os elementos geográficos que Jesus opta em colocar nessa parábola? Duas cidades. Ele opta em colocar Jerusalém e colocar Jericó. O que é Jerusalém? O que é Jericó? Jerusalém é a cidade sagrada. Jerusalém é a cidade do templo. Jerusalém era a cidade para a qual as pessoas deveriam ir, pelo menos uma vez na vida, para ir até o templo. Jerusalém simbolizava a vida sagrada, a vida espiritual. Como Jesus havia dito, Jerusalém, Jerusalém, o que fizeram contigo? Porque ela simbolizava o de mais sagrado que existia. Ela simbolizava os valores espirituais. E o que é Jericó? Jericó é a cidade mais antiga. Jericó era a cidade comercial da Palestina. Jericó era a cidade na qual existiam as casas de câmbio, os bancos, para fazer as trocas das moedas diversas dos comerciantes dos diversos reinos. Era a cidade dos cambistas. Era a cidade que simbolizava o poder temporal, o poder material. Era a cidade que simbolizava o elemento da força da matéria. Era a cidade em que se buscavam os lucros materiais. É a cidade onde Jesus foi jantar com Zaqueu. É a cidade onde Jesus curou o cego Bartimeu. É a cidade que em tese também estava a mulher do fluxo de sangue. Era a cidade que simbolizava tudo que era matéria. Então Jesus coloca duas cidades que são altamente simbólicas na parábola, ou na história dos hebreus. Jerusalém simbolizava o Espírito. Jericó simbolizava a matéria. Jerusalém simbolizava valores espirituais. Jericó simbolizava valores materiais. E qual o verbo que Jesus utilizou na parábola? Descer. Eis que descia, eis que caía dos valores espirituais para os valores materiais. Jerusalém está a 400 metros de altitude em relação ao mar Mediterrâneo. Jericó está a 100 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Geograficamente, Jerusalém fica acima de Jericó em termos de altitude. Os valores espirituais sobre os valores materiais. Veja que ele não disse, eis que subia de Jericó para Jerusalém. Ele não estava falando da ascensão espiritual.
Ele estava falando da queda dos valores espirituais para os valores materiais. Eis que caía em vibração, eis que caía nos valores dos espirituais para os materiais. Quem? Qualquer um de nós. Todos nós estamos sujeitos a essas quedas. Todos nós estamos sujeitos a dar mais valor à matéria do que ao Espírito. Então Jesus está começando a parar dizendo: prestem atenção, eu vou falar para vocês de valores espirituais. Porque ele vai falar de sentimentos naquele que vai prestar auxílio. Eis que caía, eis que descia em valores, do mundo dos valores espirituais para os valores materiais, uma pessoa. E essa pessoa, nessa queda, diz o texto, e foi atacada por salteadores. Não são ladrões. O ladrão age com violência. O salteador age com astúcia, fica à espreita. Os salteadores, aqueles espíritos que nos espreitam, esperando os nossos deslizes, esperando os momentos das nossas intemperanças. Eles não agem de forma abrupta, são sutis. O salteador fica à espreita, observando, e quando ataca, desconstrói toda a estrutura do corpo da pessoa, deixa a pessoa nua, como diz o texto, ficou nu e mais ou menos morto. Porque nós, como somos envolvidos negativamente, nós ficamos meio mortos. Nós não nos destruímos por completo, mas não estamos elevados, ficamos ali seco, ficamos necessitados. Então veja, deixando-o meio morto. Veja o texto. Esses salteadores. E aí Jesus traz duas figuras altamente simbólicas para o judaísmo: o sacerdote e o levita. E ele diz aqui no texto, veja, e ocasionalmente, pelo mesmo caminho, desci também certo sacerdote. Ocasionalmente. O que é ocasionalmente? Sem motivo. Estou passando por aí. Estou andando à toa. Ocasionalmente. Sem programação nenhuma. Ocasionalmente, pelo mesmo caminho. Qual caminho? Qual foi o caminho do que foi assaltado? O caminho da queda, da descida, dos valores espirituais para os valores materiais. E aqui diz o texto, e pelo mesmo caminho, ou seja, de igual modo, ou seja, também estava caindo de valores espirituais para valores materiais. Também estava dando mais valor à matéria do que ao espírito. E diz o texto, e vendo-o, passou de largo, porque aquele que está dando valor à matéria, aquele que está cuidando dos valores materiais, vê a necessidade, mas não se aproxima dela, porque ele não está no momento de sentimento suficientemente desenvolvido para que possa prestar auxílio. Enxerga a dor, mas não leva a iniciativa. Sabe da necessidade, mas não se aproxima do concurso, porque está no mesmo caminho em que ela. Embora um sacerdote, um homem, aspas, um homem de Deus, assim era dito pelos hebreus, mas que não estava cultivando. E diz aqui, um certo sacerdote, não são todos, porque há aqueles que vivem dos valores espirituais, mas há aqueles que estão na fachada dos valores espirituais, vivendo nos valores materiais. Veja, pelo mesmo caminho. E vai falar depois de um outro personagem, um levita. Quem é o levita? Levita é um estudioso das leis, é aquele que guarda os documentos, é aquele que administra o templo. E aí diz o texto, e de igual modo também um levita, de igual modo,
Que modo? O modo da queda. Também estava um levita no caminho da queda. Também estava um levita que dava mais valor aos valores materiais do que aos valores espirituais. Vejam que os dois personagens que representam o sagrado também estavam em queda, desprezando a sacralidade, desprezando os valores espirituais e caindo para os valores materiais. O homem descia de Jerusalém para Jericó, pelo mesmo caminho o sacerdote, de igual modo o levita. Vejam essas pessoas, vejam as formas adverbiais que Jesus foi colocando ali, para dizer: nenhum desses está cultivando nenhum deles os valores espirituais. E depois ele muda o rumo da palavra. Ele diz assim: mas. O que é mas? Conjunção adversativa. Quando que nós usamos uma conjunção adversativa? Quando nós vamos mudar o rumo da conversa. Toda vez que eu usar mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu estou mudando o rumo da conversa. Você conhece o Zé das Couves? Conheço, mora ali na rua tal. O que você acha dele? Não, uma pessoa até boa, mas aí sim eu vou dizer o que eu penso a respeito dele. Essa pessoa boa, mas faz isso. O que vem depois do mas é que é o elemento fundamental da expressão. Por isso são chamadas conjunções adversativas. Vai criar sentidos adversos daqueles que vinham sendo trabalhados. Por isso é chamado conjunção adversativa. Conjunção liga dois elementos. Um elemento que já acabou e o elemento que é o fundamental, que vai ser diferente, o oposto daquele que se falava antes. Por isso se chama conjunção adversativa. Você gosta disso? Gosto. Porém, aí sim, preste atenção que é o que é verdadeiro. É o depois do porém. É o depois do contudo, todavia. E ele diz então: mas, que rumo que ele vai mudar? Ele vai colocar um outro personagem agora, o samaritano. E vai começar com o personagem samaritano depois do mas. O mas está separando as ações anteriores, o jeito anterior, do jeito novo que ele vai dizer. Mas, um samaritano, quem é samaritano? Olha o personagem que Jesus traz. Dois personagens respeitosos, sacerdote e levita, e um personagem reprovável aos olhos dos judeus, aos que ficavam na Judéia. Porque a palavra judeu para essa época não tem a mesma conotação que tem hoje. Hoje nós chamamos judeu no sentido da religião. Naquela época, judeu é quem morava na Judéia, galileu quem morava na Galiléia, samaritano quem morava na Samaria. E a Samaria era um local que ficava entre a Galiléia e a Judéia. E a Samaria, ela não era respeitada, embora todos fossem hebreus, mas eles não respeitavam porque a época do domínio babilônico disseram que a Samaria absorveu muito dos pensamentos pagãos e não era um hebreu na sua essência. Então eles reprovavam os samaritanos de maneira tal que quando se ia da Judéia para a Galiléia ou da Galiléia para a Judéia, não se passava pela Samaria, dava a volta, cruzava o Jordão, dava a volta e ia para a Galiléia, para não passar no território, embora hebreus, samaritanos. Por isso Jesus traz a figura do samaritano. Olha, agora é o reprovável, é aquele que vocês dizem que não é bom, é aquele que vocês dizem que não é hebreu na sua essência. Então ele diz, depois da conjunção adversativa, o personagem, um que não é o referencial de bondade. E ele diz, mas um samaritano que ia de viagem. Um samaritano que ia de viagem. Como é que era aquele homem que foi assaltado? Descia. E como é que era o sacerdote que passava por ali? Ocasionalmente, sem ter o que fazer. E do mesmo modo, ocasionalmente também descendo, o levita. Agora o samaritano, ele deu uma ocupação para ele. Esse samaritano não estava lá em termos casuais.
Ele não estava ocasionalmente descendo, veja. E um samaritano que ia de viagem, quem vai de viagem se prepara. Quem vai viajar, escolhe o caminho. Quem vai viajar, analisa os percalços. Quem vai viajar, calcula a rota, sabe por onde vai passar, está preparado para a viagem. Ninguém viaja ocasionalmente, salvo situações de emergência. Então veja, esse homem samaritano estava lá andando à solta e não foi assaltado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Dele quem? Do Caim. Chegou ao pé. Veja que aqui não é chegou aos pés. Não é no sentido anatômico. Pés. É singular. Chegou ao pé. O que é ao pé? Chegou na base. Quem auxilia, auxilia na base. Naquilo que pode soerguer. Naquilo que pode levantar. O que sustenta o telhado? O alicerce. O que sustenta uma parede? O alicerce. Então esse auxílio foi na base. Foi naquilo que mantém a pessoa elevada. É o auxílio que levanta o ânimo. É o auxílio que dá valor moral. É o auxílio que recupera o moral da pessoa. E não simplesmente de cima para baixo, ou seja, dor que você merece, você não consegue, então eu te dou. Não, foi ao pé. Veja o texto. Chegou ao pé dele. Os outros, diz o texto, vendo, passou de lado. Aqui não. Chegou ao pé dele e vendo. Primeiro ele chegou ao pé e viu, ou seja, conheceu a pessoa, viu o que de fato ela precisava. Os outros viram sem chegar perto e vendo-o passaram de lá, passou de lá. Ele não, chegou ao pé e viu. Como auxiliar se não chegando ao pé, se não chegando na necessidade efetiva da pessoa? Aí nós vemos a pessoa, aí nós sentimos a pessoa. E diz, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Olha, os outros viram e passaram de largo. Mas esse samaritano não estava em queda. Esse samaritano não estava em queda dos valores espirituais para os valores materiais. Ele estava em viagem. Ele era um socorrista. Ele estava transitando pelas situações materiais para, trazendo, melhor dizendo, os seus próprios valores espirituais. Quando nós saímos de viagem, nós levamos o quê? A nossa bagagem. E esse samaritano estava em viagem, estava levando a sua bagagem. A sua bagagem essencial. A sua bagagem de toda a sua vida. Os valores que ele cultivava. Nós, quando saímos em viagem, levamos na bagagem aquilo que nós vamos precisar. Aquilo que nós vamos usar. E ele estava, então, preparado. Porque ele era um socorrista, um missionário. E sequer falou-se de salteadores, porque ele saiu. Mas chegou um que ia de viagem. Chegou um que aproximou-se ao pé, chegou ao pé e viu. E ao ver, moveu-se de íntima, veja, íntima compaixão. Não foi só compaixão. Íntima, não foi só o sentimento de misericórdia, dito aqui no final. Ele não agiu, ele não teve só a misericórdia, ele teve a íntima compaixão. Ele sentiu a dor do outro, ele enxergou a necessidade do outro. E segue o texto dizendo, e aproximando-se dele, do Caim, aproximando-se.
Os demais passaram de largo, porque estavam sem nenhum propósito de vida, senão material. Mas esse, como tinha um propósito, tinha um objetivo, não estava passando ocasionalmente, não estava em queda. Ele chegou ao pé, viu, moveu-se de uma contínua compaixão, e diz o texto, e aproximando-se, atou-lhe as feridas. Atou-lhe as feridas. Deitando-lhes azeite e vinho. Veja, naquele momento, qual era a necessidade daquele homem imediato? O socorro ao ferimento. Quando vamos atender as pessoas, a necessidade imediata, se é a fome, é dar o alimento, se é o frio, é dar o agasalho. Depois faz o sermão, depois lê o Evangelho, depois encaminha para onde pode atender melhor, mas naquele momento a necessidade, porque foi vista, foi sentida, era atar a ferida. O que é atar a ferida? É estancar o quê? O sangramento. A ferida continuou, mas o sangramento ele atou. Atou-lhes as feridas, atou-lhe as feridas, deitando, colocando azeite e vinho. Azeite e vinho. Veja lá, primeiro o azeite, depois o vinho. Não o vinho, depois o azeite. O que é o azeite? O azeite é o emolumento, é o emoliente. É o emoliente. Azeite é aquilo que acelera. Azeite é aquilo que hidrata. É aquilo que vai significar o que vai acelerar, o que vai acalmar. E o vinho, ele é o cicatrizante. O vinho é o estimulante. Primeiro aplaca-se a dor, estimula-se o crescimento. As duas coisas precisam ser levadas. Levaram a serenidade, levaram a condição de acalmar e, ao mesmo tempo, incentivar, soerguer, fazer levantar, caminhar para a cicatrização. Mas primeiro, acalmar. Primeiro dizer, conta comigo. Primeiro dizer, estou aqui. Depois nos ajuda. O que mais precisa? Vamos ajudar. Azeite, vinho. E não vinho e azeite. Não se estimula sem se acalmar. Acalma a dor. Sereniza. Sereniza. Depois, incentivo. Ensina a pescar sim, mas primeiro dá o peixe, porque senão não tem força sequer para jogar a isca. Dá a comida e ensina a pescar. Acalma o momento, estimula o crescimento. Porque é muito bom dizer, não dê o peixe, ensina a pescar. Tá bom, vai ensinar a pescar e a pessoa morrendo de fome até pescar o peixe. É melhor pescar com a barriga cheia. Dê o peixe e ensine a pescar. Por que não? E segue. Ele diz: e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. O primeiro imediato foi feito. Depois ele colocou esse homem na sua cavalgadura, na cavalgadura do próprio samaritano. Ele cedeu o lugar do outro. Porque o outro precisava mais dele, da cavalgadura, do que ele. Porque o outro precisava de ser conduzido. Ou seja, ele se colocou no lugar do outro e pôs o outro no lugar dele, na cavalgadura dele. Buscou um elemento externo, um suporte. E levou a uma estalagem. Ou seja, a auxílio foi feito, agora deixa eu encaminhá-lo para um local que pode fazer mais. Deixa eu orientá-lo para um local que pode atender melhor. E levou a estalagem. E chegando à estalagem, diz o texto, cuidou dele. Cuidou dele. Em outras palavras, não é simplesmente levar ao local e falar, agora se vire aí com ele. Eu já fiz minha parte, eu peguei, já trouxe aqui, agora ele está lá no barrar, agora ele está lá na fazenda de recuperação, agora ele está lá no hospital.
Não. Ele foi, levou e cuidou dele. Deu o acompanhamento inicial. E diz aqui o texto. E no outro dia, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Ele cuidou. Só que ele precisava seguir viagem. Ele era socorrista, ele era um viajante. Outros auxílios precisavam ser feitos, mas ele não deixou. Aquele auxiliado desvaneou. Deixou em um local seguro, deixou em um local que pudesse cuidar dele, mas disse ao estalajadeiro: 2 dinheiros, cuida dele. 2 dinheiros, por que não 3? Porque só tem 2 valores aqui: o valor espiritual e o valor material. Porque nós temos os elementos materiais a serem dados e temos os elementos espirituais a serem dados. Nós só temos 2 mundos, nós temos diversos orbes, mas mundos são 2, o mundo espiritual e o mundo material. No mundo material temos N orbes, N planetas, N estrelas, N astros, mas é um mundo só. E no mundo espiritual temos moradas espirituais. Só temos 2 mundos, só temos 2 valores a cultivar: o material e o espiritual. Espiritualizando a matéria seria o melhor deles, mas muitas vezes materializamos o espírito. E aqui então ele deu os 2 valores, como se dissesse: olha, estão aqui os exemplos a serem seguidos, está aqui o dinheiro que você precisa. Está o material, está o espiritual, ou seja, está o peixe e está o ensinamento de como pescar. Deu 2 dinheiros e foi embora. E aqui é interessante na parábola, porque dá uma conotação de que quem auxilia, quem é do bem, quem quer ajudar, é confiável. Por quê? Porque esse homem levou para a estalagem e disse: cuida dele, o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Ou seja, fica na confiança. Pode gastar quando eu voltar. E se não voltasse? Mas quem é do bem é confiável. A pessoa diz: não, você tem uma carinha tão boa, toma conta disso aqui para mim. Você exala a confiança. Você passa a ser conhecido sem ser sabido. E aqui na parábola dá a entender que esse homem, esse samaritano, era conhecido, respeitado, porque ele cuida mais dele aí, o que cuida dele, o que você gastar mais, eu reembolso, eu te pago para não voltar. E um outro elemento: voltar. Porque nós não nos desincumbimos porque ajudamos, nós acompanhamos até o fim na beneficência. Tem que acompanhar. É preciso voltar para dizer: precisa de mais coisas? O que mais posso fazer para levantar eles? O que mais posso fazer para que esses valores espirituais sejam cultivados e não mais você caminhe pela queda dos valores espirituais para os valores materiais? O que mais eu preciso fazer? Ou seja, a dedicação não é fiz minha parte, lava as mãos. Não. A minha parte não termina, porque não existe a minha parte, existe a parte que sempre precisa ser feita. Não, mas se voltar para saber como foi, é vaidade. Não é zelo, é cuidado. Porque eu posso ter dado alimento que por um dia e não ensinei a pescar, não abri condições outras, e no segundo dia vai estar com fome. Não é assistencialismo para manter para a vida toda, mas é perceber a pessoa que nos momentos de dificuldade tem com quem contar, que seja para receber uma palavra de incentivo, que seja para receber uma palavra de bom ânimo, mas tem alguém que pode ser procurado, porque esse alguém volta, porque esse alguém cuida. E é interessante porque essa parábola diz: quando voltar, e a parábola do semeador não fala em volta. Eis que o que semeia saiu para semear, mas nunca falou que ele voltou, porque ali é o ensino, é o semear, é o ensino, ali é o cuidado, e ali não outro que estava ensinando
caminha sempre para frente. Diz, saiu, mas não diz voltou. Mas o que está cuidando e auxiliando, diz, quando voltar. Porque aquele que cuida, ele não vai só para frente. Ele fica quanto for necessário no lugar que dele se precisa, que do concurso precisa. O trabalho beneficente do centro espírita, ele não tem o término. Ele sempre continua existindo. Não existem campanhas que começam e terminam. Existem ações que começam e duram enquanto precisar que dure. Volta, vai, volta. Já te auxiliei muito tempo, agora eu vou te auxiliar mais. Precisa de auxiliação. Porque o samaritano volta, o semeador caminha. Mas o samaritano. Veja. Um dia nós analisaremos, se for possível, a parábola do semeador, que tem muito mais elemento que a gente imagina. Tem muito mais verbo, tem muito mais pronome, muito mais circunstâncias. A começar pelo tipo que não é semeador, é aquele que semeia. A tradução não é semeador, é aquele que semeia. Aquele que semeia é diferente de semeador. Semeador é uma profissão, aquele que semeia é um ato. Aquele que pinta não é pintor, pintor é um profissional que sabe, que faz por obrigação e profissão. Aquele que pinta é uma opção que ele exerceu, é uma vocação, é uma dedicação. Aquele que pinta não necessariamente é pintor. Aquele que semeia não é semeador, é aquele que semeia. Temos semeadores que semeiam e temos aqueles que semeiam que não são semeadores. Ninguém é profissional no ensino na casa espírita. Ninguém é o semeador. Todos nós somos aqueles que semeamos. Todos nós somos aqueles que buscamos aprender ensinando a aprender. Mas ninguém é doutor no espiritismo. Ninguém é o dono da verdade. Por isso não é semeador, é aquele que semeia. Por isso ele comete alguns erros também, como a gente comete muitas vezes. Tem muitos elementos naquela palavra, mas ele não volta. Mas o samaritano volta. O samaritano ele volta a olhar se ainda precisa de ajuda. Porque a íntima compaixão não termina. A compaixão é o sentimento da universalidade de fato das nossas vivências e do nosso dia a dia. Aí dá para entender. Quando olhamos essa parábola do samaritano e quando olhamos a resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos, o que é de fato a caridade sentida por Jesus. E para encerrar esse momento de reflexão, e abrimos para se quiserem perguntas ou não, uma passagem contida no livro Contos e Apólogos, que tem por título A Esmola da Compaixão, que vale a pena ser lida da forma que está escrita. Eu vou contá-la de uma forma resumida, mas vale a pena, chama A Esmola da Compaixão. Contos e Apólogos de Humberto de Campos. Esse espírito nobilíssimo que dá nome a esse espírito. E conta Humberto de Campos que a Casa do Caminho, em Jerusalém, vivia repleta de pessoas. Eram mendigos que sempre por lá passavam, pedintes a toda hora, pessoas enfermas e doentes que buscavam auxílio àquelas pessoas. E o apóstolo Pedro sempre estava prestimoso e ajudando. Mas naquele dia, naquela tarde em especial, talvez pelo excesso de movimentos, pelas buscas constantes, pelos tempos e tempos de trabalho, Pedro se mostrava cansado e se mostrava irritadíssimo. De maneira tal que Pedro começou a falar dos defeitos das pessoas e dizer o quanto elas faziam por merecer padecer como padeciam. E chega até ele uma senhora com feridas na pele e pede a ele um auxílio, um concurso, e ele diz para o seu companheiro Zenon, essa mulher, ela açoitava os seus escravos em casa, açoitava-os na rua, e agora é justo que ela sinta na pele as feridas que ela causou naqueles escravos. E diz para ela, afasta. Um outro homem com a mão mirrada chega pedindo auxílio, e ele fala, esse é Romualdo. Esse açoitava sua própria mãe, batia nos seus pais. É necessário que agora traga o braço, objeto da agressão, em situação de dor.
Cuida de você mesmo do seu sofrimento, dizia Pedro. E assim ele foi fazendo, cansado, talvez irritado, e foi fazendo. No final do dia, ele fechava as portas da casa, cheio de andarilho. E Pedro ali fechando as portas, já no final do dia, o andarilho chega para e nada disso. E Pedro ali diz: estou fechando, não vês? Fala-me aqui veio, havia-te depressa. E o andarilho nada falou. E Pedro olhava para o chão para fechar as portas. E observando os pés do andarilho, percebe os pés ensanguentados. E observa melhor e vê a marca de 2 cravos. Ele se assusta e sobe o olhar e percebe nos pulsos a marca dos cravos. E quando olha o rosto, diz: mestre. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, nós não fomos chamados para atender as almas puras do caminho. Peço-te a caridade do silêncio, quando não puderes ajudar. Rogo para os filhos do meu Calvário a esmola da compaixão. E Pedro desce o olhar e chora convulsivamente. E quando levanta o olhar, já não tinha mais ninguém, a não ser a paisagem que escurecia. Isso é a paixão. Se nada pudermos fazer, se nada quisermos fazer, a caridade do silêncio. Rogo-te, peço-te, a caridade do silêncio, quando não puderes ajudar. Rogo para os filhos do meu Calvário a esmola da compaixão. Leia depois essa história, que é muito mais ampla do que eu contei. E veja o que é de fato, então, a caridade segundo entendia Jesus. Se quiserem, temos ainda 25 minutos para alguma troca de ideia, alguma troca de impressão. Você falou sobre a desburocratização na ação social espírita. Mas como proceder quando a casa tem recursos limitados e por isso precisa identificar entre os necessitados materiais os mais necessitados? Eu pergunto: conseguiu identificar os mais necessitados? O problema é esse. Como eu vou dizer quem é o mais necessitado? Diz o ditado coreano: até uma folha de papel pesa menos quando 2 a levantam. Não existe tamanho da necessidade. Qual é a maior dor do mundo? Pense, qual é a maior dor do mundo? É a minha, porque só eu sinto. É a sua, porque só você sente. E das minhas dores, qual é a maior? A que eu estou sentindo na hora. Porque a que eu já senti acabou. A que eu não sinto ainda não chegou. E a da hora é que vai falar. Então, quando se deve dar o auxílio? Na hora. Na hora que foi mostrada a necessidade. Não tem tamanho de dor. Não tem dor maior ou menor. Tem um que sofre. Tem um que passa pela dor. E esse que deve ser olhado. Tem poucos recursos. Vamos à passagem da multiplicação dos pães. O cerne, o elemento central dessa passagem, não é multiplicar pães. Isso para Jesus era café pequeno. O cerne da passagem é a pergunta que ele fez. Quando chegaram até ele, disseram: Senhor, a multidão está faminta. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Conhece a passagem? Ou só conhece as multiplicações dos pães? Qual foi a pergunta que ele fez?
quantos pães nós temos? Ele não perguntou, de quantos pães precisaremos? Ele perguntou, quantos pães nós temos? Ou seja, o auxílio se faz com o que tem, não com o que precisa ter. Independentemente do que falta, eu já posso fazer com o que tenho. No que eu tenho, a pessoa chegou. E aquela é a maior necessitada, porque é aquela que chegou na hora. E a hora dela é o sofrimento dela. Então não temos que nos preocupar com esse nível de quem merece mais, quem merece menos. Porque por maior e melhor que sejam os mecanismos de avaliação de necessidade, nunca analisará profundamente o sentimento pelo qual passa o necessitado. Não há nenhum instrumento para dizer se merece, se não merece, se merece mais, se merece menos. Simplesmente auxilia. Como dizia Minei e disse isso ontem. Na vida, trabalha, serve e passa. Isso é. Então não nos preocupemos com isso. A maior necessidade é sempre a hora, que é aquela que chegou na minha porta, é aquela que eu encontrei, é aquela que eu fui ao meu corpo, e é aquela que vai ser utilizada. E depois chegam outros elementos, outros alimentos, outros donativos, e vão ser também seguros. E pensemos naquela lei da afinidade. Se alguém bateu a porta, ele precisa. Foi trazido até nós. E se nós formos até alguém, fomos levados até esse alguém, então são os que precisam. São os que merecem. Merecem no sentido de necessidade, não no sentido de merecimento do mérito. Porque isso, quem somos nós para dizer quem tem mérito e quem não tem? Talvez não tenhamos nem mérito para servir. E assim, mesmo assim, servimos. Fale mais um pouquinho sobre a desburocratizar assistencialismo nas casas espíritas. Acho que já falei agora. Onde seguem regras de frequência para nos julgar quem merece receber. É o que eu acabei de dizer. Não vejo na minha fala nenhuma rebeldia. Não sou um rebelde sem causa, não. Eu sou bem ortodoxo, sou bem tradicionalista. Eu sou caçula. Eu sempre obedeci aos irmãos mais velhos, né? E nós somos 9. Né? Então, 4 já desencarnados, nós somos 9. Então, eu aprendi a obedecer. Então, eu sou rebelde. Não, caçula tem direito de ser rebelde. Ele apanha dos outros que estão na frente. Então a gente fica mais assim, aconchegado. Mas não é isso. Quando eu pondero essas questões, eu sempre trago a ideia do Cristo. A única coisa que Cristo não era o burocratizante. Sequer ele se preocupou em escrever. Ele sabia que ia fazendo, fixava. Ele primava pelo exemplo. Quando chegaram os 2 discípulos de João, André e Tiago, e disseram para ele: Senhor, João nos mandou a ti para saber se tu és aquele que havia de vir. E ele respondeu: voltem e digam a João nas coisas que vocês veem que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem e os coxos andam. Ou seja, conta para ele o que eu estou fazendo, que vai saber se eu sou ou não sou o que havia de vir. Não, é meu ato, fazer, eu praticar. Isso não tem burocracia nenhuma. Não significa que não precisa perguntar, conversar, lógico. Ele perguntou a Bartolomeu: o que queres que eu te faça? Ele perguntou. Que eu vejo. Ou seja, eu preciso disso, toma. Isso aqui está aqui. Então, é esse sentido. Quando eu falo desburocratizar, eu não quero dizer que não tem que ter controle. Não, eu quero dizer que não se burocratiza o sentimento. Por ordem alfabética. Eu não posso colocar o sentimento por ordem cronológica de chegada. O sentimento não. O ajudar, o servir, o ser útil, não há. Agora, regras organizacionais, sim, lógico, temos que ter, porque senão viveríamos numa balbúrdia. Não, mas me refiro a reduzir o sentimento ao nível das regras organizacionais. Quando deveríamos elevar as regras organizacionais aos níveis do sentimento. É nesse sentido. Nada contra a regra, pelo contrário, sou totalmente a favor delas. Mas pensemos bem se essas regras são proibitivas, cerceadoras, inclusivas ou exclusivas. Se na verdade elas estariam excluindo em vez de incluir.
Você não estaria espalhando em vez de ajudar? É isso que nós temos que pensar. Uma regra de dizer, hoje não é dia de distribuir alimento. E a pessoa diz, hoje é o dia que eu estou com fome. Então como é que fica se a regra diz que vai distribuir só aos domingos? É como se eu dissesse, só sinta fome aos domingos. E segunda a sábado é proibido ter fome. É isso que eu quero dizer. É de tirar o merecitômetro e colocar só o coração. Isso é incrível. É nesse sentido. Aqui tem a primeira frase, ela cortou, não deu para saber. Que cortou a frase, gente. Começou assim, do alimento na casa se fornece contra a produção em relação a fazer bem. Por exemplo, quando há muitos que vão e não têm o suficiente, o que fazer para não haver tumulto, senão medidas burocráticas de organização? Se volta a dizer as medidas, o pessoal se incomodou com esse problema. As medidas organizacionais, sim, devem ter, sem problema. O que eu não posso dizer o que fazer, gente? Eu posso dizer algumas experiências que nós tivemos. A primeira delas é que nós não temos dia para fazer nada. Não está marcado que é o dia tal para todo mundo vir. A casa funciona de domingo a domingo. De domingo a domingo serve as pessoas que chegam. Hoje é o dia de distribuir alimento. Não, o dia de distribuir alimento é quando se bate a porta, quando a pessoa chegou lá e quando nós sabemos que alguém precisa, nós vamos lá e levamos. Não existe o dia que não se forma fila. Por que não se forma fila? Porque não tem uma hora marcada para nada. Tem a hora necessária. A casa abre, sei lá, 5 da tarde, 6 da tarde, até 8, 9 da noite. Nesse horário está atendendo todo mundo que chega. É aquele que pediu um auxílio para passagem. Porque eu quero voltar para minha casa, eu vim aqui para a colheita do café e acabou que não consegui, e estou sem dinheiro. É naquela hora que se alguém tiver o recurso, vai lá e dá, ou vai lá e compra passagem, e a pessoa volta para a casa dela. É naquela hora que pega o telefone e liga. Nós temos lá um grupo que nos chamou de SOS Caridade. Ele é religioso, ou seja, ele depende de religiões. E esse grupo é o seguinte: olha, vim fulano aqui que pediu alguma coisa, eu não tenho, alguém tem, o outro fala, pode deixar que eu levo, qual é o endereço? Aí o outro já vai lá e leva. Olha, está precisando de uma passagem, não, eu tenho condição de ajudar. Peraí que eu já vou comprar e mandar para ele. Não, pode, já que eu passo aí, vou levar ele em tal lugar. Olha, eu tenho uma pessoa que está precisando, eu tenho um fogão aqui, tem uma pessoa que acabou de mudar para cá, esse pessoal que veio está sem fogão, não, deixa, está um monte de lugar, eu consegui aqui. E tudo vai botando no grupo, as coisas vão fluindo. E quem administra esse grupo? Ninguém. Não tem um dono para esse grupo. E tem gente do centro, tem gente da igreja católica, evangélica, tem pessoas que querem ajudar. Por isso que o grupo chama SOS Caridade. E pronto. E ainda ganha de tudo. Eu tenho um estudante que está precisando de um livro. Eu tenho esse livro, vou deixar que caminho para ele. Onde que é? Entrega em tal lugar. Pede para buscar em tal lugar. Assim vai fazendo. Ou seja, você atende o dia todo, de semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. E tendo ou não tendo. E vai chegar um ponto ou desculpa, não tem. Agora, criar um dia específico, etc., pode ser que dê certo, pode. O nosso caso lá, não estou falando que está errado ou certo, não faz assim, faz no dia a dia. Não faz no caminho, né? No caminho do dia a dia. Ele chama lá de amigos do caminho, né? Chama casa do caminho, então todo mundo está lá e chama de amigos do caminho. Se é o amigo do caminho que está pedindo, ou o amigo do caminho que está ajudando, ele merece amigo do caminho. E assim a gente vai fazendo. Né? E se não tiver, não tem, bora. Você tem muito, mas não tem isso. Mas espera um pouquinho, deixa eu dar mais uma tentada aqui, deixa eu dar uma ligada também. Né? E assim vai fazendo. Né? É esse SOS Caridade que a gente chama lá. Né? Então, eu não estou me referindo a nenhum juízo de valor, se é certo, se é errado, se é correto, se não é. Não. Cada localidade desenvolve dentro das suas características, das suas possibilidades. Se a localidade melhor é que faça tudo num dia só, que faça tudo num dia só, que haja tudo bem, desde que faça, que sirva, que atenda. E se faltar, faltou. Né? Pedro, obrigada. Então, temos regras a seguir e necessidades a servir. Que em tese, aí vai o meu lado um pouquinho rebelde, em tese as necessidades sobrepõem as regras. Como dizia André Luiz no livro Conduta Espírita, as verdadeiras necessidades dispensam quaisquer previdências. Dizia ele lá no livro Conduta
que tem desejos ardentes de ajudar as pessoas, desde que não tenha que dormir no mesmo quarto com aquelas pessoas que querem ajudar. E eu te pergunto isso porque eu pessoalmente me sinto assim, as ajudas, assim, de certa forma, como se eu quisesse me livrar assim, com a ajuda. É uma limitação, eu sei que eu vou saber que você. Eu não chamo de limitação, eu chamo de momento. É um momento que antes dele nem queria ajudar, eu queria. Antes de não querer ajudar, eu já queria prejudicar. Então eu estou saindo de querer prejudicar para querer ajudar, já melhorou. Eu já estou saindo de querer ajudar para ajudar, já melhorou. Eu estou saindo de ajudar para ajudar, não se envolvendo, mas ajudando agora envolvendo, já melhorou. Então isso são caminhos, são estágios. Nós não podemos fazer esse juízo de valor, de dizer esse patamar está correto, esse patamar não está correto. O importante é perceber isso. E só a pessoa consegue entender isso. Há um certo nível que os outros entendem como sendo o nível da bondade. Tudo que estiver abaixo dele, ninguém reconhece que é bondade. Então, digamos que o nível de bondade é fazer o bem. Só que eu fazia o mal. Então ninguém me via bom. Eu fazia o mal, continuei fazendo o mal, mas ficando chateado na hora que eu fazia o mal. Veja que eu já fazia o mal e ficava satisfeito em fazer o mal. Ou seja, eu mentia e ficava rindo da mentira. Depois eu mentia e falava assim, não devia ter mentido, eu já evoluí, mas aos olhos dos outros sou mentiroso do mesmo jeito. Eu minto, mas falo, meu Deus do céu, desculpa, eu fiz uma brincadeira. Continuo mentindo, corrigindo, ainda estou abaixo, mas já cresci. Eu agora penso em mentir, mas eu não minto. Ainda estou abaixo, porque o assim é falar a verdade, ser bom, ser justo. Até o momento que eu ultrapassei essa linha. Aí eu vejo, os outros veem. Mas até aquele momento só eu vejo. Então nós é que somos os nossos verdadeiros julgadores. Nós é que avaliamos de fato como progredimos. Amar os inimigos, diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é não ter, lógico, ele diz assim, é claro que a chegada de um amigo alegra mais do que o inimigo pelas energias que são estabelecidas. Mas amar o inimigo não significa ter para com ele a mesma candura que se tem para um amigo, mas sim não guardar o rancor e nem fechar as portas para a reaproximação. Veja, são níveis. Então é natural isso. São níveis de progressão. Até o ponto que a gente vai se dedicar plenamente. E já não vai querer dormir no mesmo quarto, mas até mesmo, se for o caso, na mesma cadeira, nem cama. Ou seja, se tiver que carregar no colo, carrega. Se tiver que se envolver, mas são momentos. E ninguém pode julgar os momentos das pessoas, a não ser a própria pessoa. E mesmo assim, ela pode ter ainda julgamentos próprios contaminados, por excesso de culpabilidade própria, por permissividade excessiva, ela pode ainda se contaminar nos seus próprios julgamentos. Khalil Gibran, ele dizia, a consciência é um juiz íntegro, porém algumas vezes fraco, para aplicar em si as sanções que aplica no outro. Então nós temos ainda esses elementos pessoais que nos coíbem de algum processo, mas são caminhos, são estágios. Que bom que ajuda, porque antes nem ajudava, e antes disso prejudicava. Daqui a pouco já ajuda com um gosto danado, daqui a pouco já ajuda sem nem perceber que está ajudando, de tão natural que passa a ser. Momentos, só isso. Saulo perseguia, mas quando viu que não era para perseguir, prontamente ele mudou o caminho, e isso é importante. Porque quando ele cai do cavalo, literalmente caiu do cavalo, não é força de expressão, ele estava sobre o cavalo para perseguir pessoas. E aí ele cai do cavalo e escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem me persegues. Olha a resposta que Paulo deu: o que queres tu que eu faça? Ele não disse assim: sujou. Ele não disse assim: foi mal. Pô, leva aí. Não. Ele falou: olha, tudo bem, o senhor diz isso mesmo. Não. O que é o senhor que eu faço? Ou seja, até agora eu fiz o que eu achei que tinha que fazer, agora estou vendo que tem que fazer outras coisas. Manda. Quer dizer, o que quer que eu faça? Não ficou lá, quem se contar de mim, sou velho, fui perseguidor, não sou digno de fazer nada. Simplesmente foi. E o interessante é que depois Jesus
e diz assim: Ananias, ele prontamente diz: eis aqui, Senhor, estou pronto para servir. E Jesus diz assim: vá à casa de Judas, na rua direita, lá tem quem precisa do teu concurso. E Ananias fala assim: Senhor, quem está lá é Saulo, o nosso perseguidor. Em outras palavras: o senhor quer que eu vou lá fazer o quê? Se o senhor persegue a gente, o que é que eu vou lá? Que eu vá lá? Pô, me ajuda aí, né? O senhor deve estar de madrugadinha, isso não deve ter pensado direito, né? Jesus, eu sei. Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. E depois dá uma cutucada em Ananias. Diz assim: deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Em outras palavras: para de ficar fazendo juízo de valor, que isso é minha conta. Faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Veja as palavras: deixar que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. E Paulo, depois que Jesus disse essa frase, ele é o vaso que eu escolhi para o meu evangelho e levar a todas as nações. E lá à frente, Saulo disse: temos esse tesouro, o evangelho, temos esse tesouro em vasos de barro. Veja como ele se colocou. Ele é o vaso, tá bom? Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Ou seja, é o evangelho que vai muito mais do que nós pregamos. Em outras palavras, o que ele diz. Então, isso são níveis, são momentos. E os momentos se sucedem. E a gente evolui nesses momentos que vão se sucedendo. Que bom. Então, não fique chateado ao ler os irmãos Karamazovas, não. Porque é uma obra belíssima. E vai mostrando justamente os momentos de cada irmão. Cada um deles fala. Cada um deles conta o seu momento. E todos eles têm um propósito. Belíssimo, belíssimo. Eu nem me lembrava mais desse livro. Não se lembrar. Veja, mais um. Nos fale um pouco sobre a caridade da oração. Orar pelos encarnados, desencarnados é uma forma de caridade? Lógico que é. A oração é o momento que nós falamos com Deus. Sobre a prece, nós temos lá o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que diz Jesus: tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Não, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e em segredo, ora a teu Pai que está nos céus. E ele que tudo vê em secreto, te recompensará. Veja que interessante. Entra no teu quarto, fecha a porta, e em silêncio, ora a teu Pai. Pensemos, naquela época, salvo as casas dos abastados de origem romana, as casas hebraicas não tinham quartos. As casas hebraicas eram um grande salão, uma sala todo só. E ali tinha um local de cozinhar, onde dormir, tudo no mesmo local. Eram áreas, não quartos. Então não poderia Jesus mandar entrar no quarto, porque não existia quarto, não era quarto físico. E se não existia quarto, quanto mais porta. Fecha a porta, que porta? Quando muito poderia ter cortinas que separavam os ambientes, alguns nas casas dos mais abastados. Entra no teu quarto e fecha a porta, entra no teu quarto íntimo, entra na tua consciência. Tu ora pela introspecção, entra na tua consciência, fecha a porta, você esquece o que está fora. Não tem que se preocupar com o que está lendo, com você está trabalhando naquilo. É um estado de comunicação da criatura para com o Criador. E se isso estiver em silêncio, veja, em segredo, em silêncio, ora para o Pai. Ou seja, a consciência acalmou um pouquinho, ora. A consciência não acalmou, ora, pedindo para acalmar, e na hora que ela acalmar, ora para poder agora conversar. E a mesma coisa que está na questão 659 do Livro dos Espíritos. Orar, dizem os Espíritos, é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Veja, os mesmos três elementos que Jesus colocou: entra no quarto, fecha a porta e ora em silêncio. Pensa, aproxima e fala. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Pela oração, acrescenta a resposta. Pode-se pedir, louvar ou agradecer. E pedir por quem? Por todos aqueles que eu sinto a necessidade. Se eu não posso estar lá presente para ajudar, se eu não tenho o que fazer no sentido material, se eu não consigo sequer dar um abraço pela distância,
Porque tem uma oração. Mas aquela oração saída, sentida nos níveis que foi colocado nessa frase de Jesus. Que cá entre nós, que ninguém nos ouça, Gilberto Gil deve ter lido isso. Porque ele escreveu: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que desatar os nós. Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Veja. Tenho que ter a alma e o corpo nus. Olha que perfeição. Por quê? Porque a oração assim saindo é só correr com um abraço. Já está tudo planificado. Imagina com todo esse sentimento, dizendo assim para Deus: cuida deles, cuida desse, me ajuda a cuidar dele. Senhor, ajuda. Eu estou longe, distante, mas eu posso estar junto pelo sentimento, pela prece, pelo que eu uso, pelo quanto eu creio que o Senhor pode ajudar. Ajuda ele. A prece nos coloca disponíveis para Deus. Certa vez eu falava em São Roque de Minas, uma cidadezinha lá onde nasce o São Francisco, o Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra, belíssima, lá na Cachoeira Cascadanta. E eu falava no centro sobre a prece, duas coisas que aconteceram lá, que me chamam muita atenção. E o Senhor disse assim: o moço, eu gostei muito dele, de fato eu era moço, eu devia ter meus 25 anos de idade, 26 anos, hoje eu estou com mais do que o dobro. Mas aí ele falou assim: o moço, deixa eu contar para você como é que eu rezo. O senhor já se centenário. E ele então disse assim: eu toda noite quando vou rezar, eu sento na cama e falo assim: ô Deus, nego velho está aqui, viu? Eu parei e pensei, gente, que prece delícia. O que ele está dizendo para Deus? Deus, eu vou dormir, se o senhor precisar de mim, eu chamo. Deus, oh Deus, nego velho está aqui, viu? Ou seja, vai que o senhor precisa de ajuda? Estou aqui, só te chamar. E eu também percebi que eu falava a mesma frase, mas não com o mesmo tom. Eu dizia assim: meu Deus, eu estou aqui. Eu? Ou seja, esqueça de mim, não. E ele falava ao contrário: não esqueça do Senhor. Se precisar, tamo aí. Hashtag tamo junto. E um outro fato que ocorreu lá certa vez, falando sobre Deus também, no mesmo local, na mesma cidade. A pessoa disse assim, falava sobre os atributos de Deus, atributos da divindade, imutável, eterno, soberanamente bom, e ele falou assim: você esqueceu, uma das pessoas, você esqueceu de uma das qualidades de Deus. Não, você esqueceu. Não, qual eu esqueci? Ele falou: dá uma olhada pela janela. E ao meio da janela do centro você vê a Serra da Canastra, inclusive a cachoeira. Eu olhei assim e falei assim: Deus é farturento. E ele estava corretíssimo. Deus é farturento. E Jesus disse isso: meu Pai nos dá a vida e vou-la dar em abundância. Deus é farturento. Pode pedir para Ele em nome dos outros que não falta nunca. Porque o que mais tem é fartura. E a fartura de servir aos demais, se a gente, com o sentimento da prece, pedir, não vai ter. É tranquilamente certeiro que Ele vai cuidar. Certo? Bom, meio-dia, encerramos aqui o horário que fomos estabelecido. Eu quero agradecer a vocês pela bondade, cordialidade de estar aqui, pelo dia de ontem. Agradecer o carinho com o qual foi recebido aqui, o acolhimento que foi dado. Agradecer esses abraços carinhosos que eu recebi, que para mim são altamente significativos, para também a gente se sentir amparado, a gente se sentir acolhido, porque nós também somos
não devia ter feito, acabei tendo feito. Tem momentos que eu digo, eu devia fazer, acabei não fazendo. Todos nós somos assim. Então também eu agradeço quando vocês dizem assim para mim, Deus te abençoe. Quando dizem assim para mim, olha, estou orando por você. Continue. Da mesma forma que a gente faz para todo mundo. Agradeço de coração mesmo. Cada abraço humano, cada palavra que eu escuto é um aprendizado a mais para mim. Cada lugar que eu vou, eu abasteço, eu aumento o meu conhecimento, porque pessoas me ensinam muito, com exemplos, com atitudes, com uma pequena fala, com uma frase dita, com um abraço sentido e com um carinho. Então, muito obrigado. E na minha forma que eu sempre uso para agradecer, que é a forma que lá em casa minha mãe sempre dizia, e a maneira lá das cidadezinhas pequenas unidas da minha cidade natal, São Lugar, é a maneira de agradecer muito. E alguns dizem que é antidoutrinário, mas eu fico com a lembrança da infância e a lembrança da velhice. Deus lhes pague. Deus lhes pague por tudo isso. Muito obrigado.